Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nas aulas anteriores a gente estudou sobre integrais definidas e integrais indefinidas. Conceitualmente são coisas muito diferentes, mas no final das contas elas estão muito relacionadas. E é isso que a gente vai entender nesse vídeo com o teorema fundamental do cálculo. Então vamos começar entendendo essa relação entre áreas e primitivas. Integrais definidas estão muito relacionadas com áreas. O conceito de integrais definidas tem a ver com isso. O conceito de integral indefinida tem a ver com primitiva. Primitiva tem a ver com derivada, se é a operação contrária de derivada. Mas o que área tem a ver com o contrário de derivada? Ou seja, como que integrais definidas e indefinidas estão relacionadas? Para entender isso, vamos considerar um exemplo, f de x igual a x², e vamos atrás de calcular a integral definida de 1 até 3 de f de t dt. Aqui eu estou usando a variável t, só para não confundir com o que eu vou fazer a seguir. Mas o nome da variável, aqui ser x ou t, dá exatamente no mesmo. Então, entendendo que a gente quer calcular essa integral definida, o que a gente quer é calcular uma área, a área abaixo da função f, no caso dado por x², e acima do eixo x. Essa área daqui, ó, quando o x está indo de 1 até 3. Mas é muito difícil calcular diretamente a área abaixo de uma parábola. Então, vamos fazer de um jeito indireto. Vamos considerar uma função que eu estou chamando de a0 de x. Vai ser uma integral definida de 0 até x. Mas esse limite de integração aqui, o x, eu estou deixando como uma variável. Aqui eu estou considerando o limite inferior como 0. Na prática, isso não vai afetar tanto, a gente vai ver até isso mais para frente, mas eu acho que fica mais simples de entender colocando um número específico. O que representa essa integral, então? Representa uma área abaixo da função f, indo do 0 até o x. Então, se eu falasse que o x está aqui, o que esse a0 de x está representando? A área do 0 até o x. E abaixo dessa curva aqui em azul. Mas no final das contas, a gente quer essa área daqui em azul. Significa que a gente pode usar essa função a0 de x para calcular essa área em azul através de uma diferença. A gente pega a área do 0 até o 3, então substitui o x por 3, daí a gente vai pegar toda essa área daqui, do 0 até o 3, e daí a gente pode tirar da área vindo do 0 até o 1, ou seja, esse trechinho daqui. Então, no final das contas, se a gente conseguir calcular esse a0 de x, a gente consegue calcular a área que a gente tem interesse através dessa diferença. A área acumulada até o 3 menos a área acumulada até o 1. Daí vai dar a área entre o 1 e o 3. Mas a gente só vai entender o porquê que isso aqui vai ajudar se a gente for atrás de calcular, na verdade, a derivada dessa função a0. O que seria a derivada dessa função a0? Note que o x, que é a variável dessa função, ele está aqui, ó, no limite superior da integral. Então, com a derivada da função a0, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: qual que é a taxa de variação da área, o a0, à medida que eu aumento aqui o limite superior de integração, ou seja, estou aumentando aqui a área considerada. Então vamos lá, vamos atrás de calcular essa derivada através da definição de derivada mesmo. O que está acontecendo com a função à medida que eu aumento o argumento dela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a função com o argumento aumentado em um ΔX, daí subtrai o valor da função no x, e daí a gente divide pelo quanto que a gente variou o argumento. Isso aqui vai nos dar uma taxa de variação da função, e se a gente fizer o ΔX ir para zero, a gente encontra exatamente a derivada da função a0. O que é o a0 de x? Vai representar a área do 0 até o x. O que é o a0 de x mais ΔX? Se eu pegar um ΔX aqui para a direita, eu chego no ponto x mais ΔX, e daí o a0 de x mais ΔX vai ser a área do 0 até o x mais ΔX. Então, vou subir aqui uma vertical. Essa diferença aqui de áreas, essa diferença do a0 de x mais ΔX para o a0 de x, é exatamente essa área daqui. Calcular exatamente essa área é uma coisa difícil por causa dessa inclinação aqui, é uma inclinação que vai variando. Mas vamos atrás de aproximar o valor dessa área. Vamos considerar esse retângulo daqui. Quanto que é a área desse retângulo? A base dele é o ΔX. Qual que é a altura dele? A altura vai ser o valor da função no ponto x.
ou seja, f de x. Isso significa que a gente consegue aproximar isso daqui. Essa diferença de áreas acaba sendo aproximadamente f de x vezes o ΔX. Então vamos colocar aqui f de x vezes o ΔX. Estamos dividindo pelo ΔX, então cancela esse com esse. E no final das contas a gente tem somente o f de x. Se a gente considerar o ΔX realmente como um número real positivo, isso aqui vai ser uma aproximação. Mas se a gente jogar o ΔX para zero, a base desse retângulo vai ser tão estreita que vai coincidir realmente com a diferença dessas duas áreas. A área até o x mais ΔX com a área até o x. Então, se a gente tirasse o limite aqui, ó, do ΔX indo para zero, a gente não teria uma aproximação, isso aqui seria igual. E uma vez que a gente tirou o limite, o que é isso aqui? Isso aqui representa exatamente a derivada no ponto x, que tem que estar sendo igual ao f de x. Ao chegar nisso aqui, a gente percebe uma coisa muito interessante, que áreas têm a ver com primitivas. Esse A0, que é uma área que vai do zero até o x, acaba sendo realmente uma primitiva da função f, porque a derivada desse A0 acaba sendo a função f. Então, com isso, a gente conecta o conceito de área, que tem a ver com integral definida, com o conceito de primitiva, que tem a ver com integral indefinida. E uma coisa legal é que áreas são muito difíceis de serem calculadas. É muito difícil você chegar aqui e falar qual que é a área abaixo de uma parábola. Por outro lado, primitivas não são tão difíceis de serem calculadas. Pelo menos de várias funções não são tão difíceis assim. Da função x² não é uma função difícil de encontrar primitiva, a gente até já fez isso. Se a gente sabe que o A0 é uma primitiva da função f, significa que o A0 de x vai ser o x³ sobre 3 mais uma constante. Lembrando que primitivas são funções cuja derivada dá o valor da função. A função aqui é x², então primitiva da função x² vai ser x³ sobre 3 mais uma constante, porque derivando isso aqui vai dar o x². E daí uma coisa legal é que, uma vez que a gente encontrou que o A0 de x é uma primitiva da função f, a gente consegue calcular o que a gente quer, esse A0 de 3 menos o A0 de 1. Como que a gente faz isso? Então, isso vai nos dar a área que a gente tem interesse, a área do 1 até o 3, do f de t dt. A gente viu que basta calcular a área do 0 até o 3 e subtrair com a área do 0 até o 1. Utilizando essa informação daqui, basta substituir o x por 3 e substituir o x por 1. A gente ficaria então com 3² sobre 3 mais constante, menos 1³ sobre 3 mais constante. E daí, mesmo sem saber essa constante, o legal é que ela cancela. E daí agora basta fazer a conta. Aqui a gente tem 1/3, aqui a gente tem 27 sobre 3, que dá 9. 9 menos 1/3 vai dar 26/3. E uma observação importante, então a gente conseguiu calcular o valor dessa integral definida, ou seja, a gente conseguiu calcular essa área que a gente queria, através da diferença de primitivas, sem saber exatamente qual primitiva é essa. Porque qualquer primitiva que a gente colocar aqui, como a gente está fazendo uma diferença, a constante acaba não importando, porque a constante cancela. E é o que a gente tem aqui, a gente calculou a integral indefinida através de diferença de primitivas. Então a gente calculou uma área através de diferença de primitivas. Isso nos ajuda muito a calcular áreas, porque a outra forma que a gente sabia como calcular a área até agora seria pela definição de integral definida, ou seja, através de um limite. A definição de integral definida, a gente fazia o limite do n indo para infinito, era o limite de um somatório. E geralmente é muito difícil calcular esse limite. Não é algo prático para a gente fazer. Mas fazer uma diferença de primitiva é algo bem tranquilo até. Se a gente sabe a primitiva, que é o caso do x², a gente sabe que é x³ sobre 3 mais uma constante, basta fazer uma diferença de primitivas. E pode utilizar qualquer primitiva, pode escolher qualquer constante. Normalmente, para simplificar, a gente vai considerar a constante igual a zero. Não tem por que ficar considerando constante para depois cancelar. A gente simplesmente considera a primitiva mais simples. Qualquer primitiva vai ter essa diferença dando exatamente o mesmo resultado. Pode colocar constante igual a 1, constante igual a 2, constante igual a 3, tanto faz, vai sempre cancelar e vai dar o mesmo resultado. Então, com isso a gente entende o teorema fundamental do cálculo, chamado de TFC. É o teorema que relaciona realmente integral definida com integral indefinida. Ou, em outras palavras, relaciona áreas com inclinação da reta tangente, porque primitiva tem a ver com derivada e derivada representa a inclinação de uma reta tangente ao gráfico. Então vamos aqui só generalizar o resultado do teorema fundamental do cálculo. A gente tem uma função f',
uma função f, que é primitiva de f', e daí a gente pode calcular uma integral definida de a até b dessa função f' através de diferença da primitiva. Foi o que a gente fez no slide anterior, a gente pegou a primitiva no limite superior da integral, menos a primitiva no limite inferior da integral. Pode ser qualquer primitiva, porque ao fazer a diferença a constante acaba não importando, ela se cancela. Essa diferença aqui, a gente pode escrever assim também, ó, o f de x e colocar aqui de a até b, os limites de integração. Isso aqui significa que vamos substituir o x por b e depois vamos subtrair substituindo o x por a. Ou seja, exatamente isso aqui de uma forma um pouco mais compacta. Esse resultado está relacionando integral definida com indefinida. A gente poderia escrever em termos de fórmula desse jeito daqui. A integral definida de a até b é igual a integral indefinida. Aqui a gente está pegando uma primitiva e daí a gente coloca de a até b. Ou seja, substituindo o resultado aqui, o x por b, e subtrai o resultado aqui, o x por a. E por que isso é bem interessante? Porque daí a gente não precisa calcular essa integral definida pela definição, aquele limite que é bem difícil, aquele limite de um somatório. Então acaba sendo um resultado bem forte, não é à toa que chama teorema fundamental do cálculo. E ele também nos mostra o porquê chamar de integral definida e integral indefinida, os nomes tão parecidos para conceitos que parecem diferentes. E os símbolos também bem parecidos, né? A única diferença é que na definida a gente coloca os limites de integração. Os símbolos são parecidos porque eles estão fortemente relacionados. Mas é importante a gente entender a diferença entre eles. A integral indefinida é uma função, enquanto a integral definida é um número. O resultado disso aqui é um f de x, enquanto o resultado disso aqui é um número que representa a área abaixo da função entre os valores de x igual a até o x igual a b. Então o resultado dessa integral é uma função, e daí depois a gente substitui valores, o x igual a b, e subtrai substituindo o x por a, e daí a gente encontra o valor, que é um número, a integral definida. Então estão muito relacionados, mas conceitualmente cada uma das integrais são muito diferentes. Agora um assunto muito relacionado com o teorema fundamental do cálculo, vamos falar sobre derivada de uma integral e integral de uma derivada. Com integral definida, o que a gente tem? Que se a gente pegar a integral indefinida e derivar com relação a x, a gente vai ter o valor da função que a gente estava integrando em primeiro lugar. Por que isso aqui faz sentido? Porque com essa integral indefinida a gente está procurando uma função cuja derivada dá f'. Então se a gente está derivando essa função, a gente vai ter como resultado o f'. E se a gente fizer o contrário? Primeiro derivar a função f e depois calcular a integral definida. Bom, procurar a integral indefinida é ir atrás de uma função cuja derivada é o que está aqui dentro. Qual função tem derivada igual a f' de x? Vai ser o próprio f de x. Ao derivar f de x, dá exatamente o que está aqui dentro. E daí uma coisa que não pode esquecer é que daí também pode somar uma constante qualquer. Derivando esse lado direito, a gente realmente encontra o f' de x. Derivada desse dá esse, a derivada da constante dá zero. Então, realmente, a gente tinha definido o que é integral indefinida como um processo contrário ao processo de derivar. A gente tinha uma função f, a gente poderia derivar, encontrar a função f' de x, e da função f' a gente poderia integrar, encontrar a função f, mas aí sempre apareceu uma constante também. Mas e com integral definida? Como que ficaria integrar depois de derivar ou derivar depois de integrar? Primeira coisa que você tem que entender, se a gente pegar uma integral definida e derivar ela depois, isso vai dar zero, porque uma integral definida dessa forma aqui é simplesmente um número. O resultado disso dá um número que é a área abaixo da função entre os valores de x igual a até o x igual a b. Não é uma função do x, isso aqui dá um número. Então, se a gente derivar isso aqui, vai dar zero. É uma função constante. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode transformar essa integral definida realmente numa função. Então, vamos colocar o x dessa função aqui como o limite superior. Daí sim faz sentido. Aqui a gente tem uma função de x, o valor dessa área, o valor dessa integral depende até onde a gente está calculando a área. E daí depois a gente pode derivar com relação a esse x. Como calcular essa derivada da integral definida? A gente pode usar o teorema fundamental do cálculo. Vamos colocar aqui o que a gente quer é a derivada de uma integral. Então, primeiro a gente calcula a integral e depois calcula a derivada. Pelo teorema fundamental do cálculo, a gente utiliza a primitiva aqui da função gzinho. Vamos chamar a primitiva da função gzinho de gzão.
Então isso vai ficar a derivada do gzão no limite superior da integral, o x, menos o gzão no limite inferior da integral, a constante azinho. A derivada com relação ao x do g de a vai dar zero, porque gzão de a é uma constante, é um valor, derivar em relação a x vai dar zero. Então o resultado dessa derivada aqui vai ser simplesmente a derivada da função gzão. Mas como o gzão é uma primitiva do gzinho, então a derivada da função gzão vai dar o gzinho. Então quando você ouve falar que a derivada de uma integral definida dá a própria função, o que na verdade está implícito é que a variável dessa integral aqui definida, a gente está colocando aqui como o limite superior da integral. Daí realmente pegar essa integral aqui e derivar com relação ao limite superior da integral, basta pegar o valor que a gente está integrando e substituir a variável pelo limite superior. E se a gente fizer o contrário, pegar uma função, aqui que eu estou chamando gzão, derivar ela primeiro e depois integrar. Para calcular uma integral definida, eu vou atrás de uma primitiva do que eu estou integrando, porque daí eu faço diferença de primitivas. O que é uma primitiva do gzão'? Uma primitiva do gzão' vai ser o próprio gzão, porque derivando o gzão vai dar o gzão'. Então vamos calcular a integral de a até b do gzão' de x dx, utilizando o teorema fundamental do cálculo. Pego uma primitiva no limite superior da integral, subtraio pela primitiva no limite inferior da integral. Ou seja, a integral definida de uma derivada acaba sendo uma diferença das funções, substituindo os argumentos da função, utilizando aqui os limites da integral. Então esse slide é só para mostrar um cuidado que a gente tem que tomar. A integral como um processo inverso da derivada é bastante natural assim para a integral indefinida. Para a integral definida, acaba tendo algumas sutilezas para prestar atenção. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.